Olá, queridos alunos, estou aqui com a professora Kelly para nós respondermos as primeiras perguntas da nossa aula da disciplina de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. Vamos lá, professora. Vamos lá. A primeira pergunta é do David Ribeiro, de Feira de Santana, na Bahia. E ele pergunta, em apartamento, podemos reaproveitar água num custo mais em conta? Olá, David, muito interessante sua pergunta, mas para fazer um projeto de reaproveitamento de água em apartamentos, é importante pensar em algo de educação ambiental e que envolva todos os condôminos, né? Porque apartamento tem essa questão da água ser uma conta só. Então, pense em um projeto que você contemple a todos, ok? Ele ainda pergunta, o David, se existe uma lei que regulamenta as cidades acima de 500 mil habitantes a uma infraestrutura de esgoto sanitário. Então, David, essa questão, numericamente, a legislação não diz, né? Então, a legislação pertinente à questão de saneamento é a Lei 11.445 de 2007. Então, ela estabelece os sistemas de esgotamento sanitário, né? Fala da importância que o esgoto não pode ser lançado em rios a céu aberto, mas não regulamenta o número mínimo de habitantes. Então, é importante você consultar uma legislação do seu estado ou do seu município. A Cíntia, do Rio de Janeiro, ela faz um comentário que lá no Rio de Janeiro, onde ela mora, né, até hoje não se fez a despoluição da Baía de Guanabara, que fazem muito planejamento, mas não conseguem realizar. Infelizmente, né, Cíntia, um dos cartões postais lá do Rio de Janeiro ainda falta um pouco da sensibilização e também da participação da população, né? Porque se tem poluição, tem pessoas que estão lançando resíduos de forma inadequada, tem pessoas que estão lançando esgoto de maneira inadequada, então a população também tem que fazer a parte dela, né? O Heraldo, de Olinda, ele diz que lá em Olinda eles pagam 100% do esgoto e o tratamento é precário. Então, Heraldo, né, importante essa tua pontuação, mas se realmente, né, vocês estão pagando esgoto sanitário e a empresa de saneamento responsável por essa coleta de esgoto, tratamento e disposição final não está fazendo de maneira adequada, cabe a vocês como cidadãos, né, fazer essa denúncia, exigir uma fiscalização das prefeituras, porque se existe uma empresa, ela tem que garantir todo o processo de tratamento. Se o processo não está sendo feito de maneira adequada, né, então ela precisa readequar. Além disso, pode também não ser só culpa da empresa de saneamento. Existem as ligações clandestinas. Então, indústrias que lançam esgoto industrial na rede sanitária, a rede sanitária não aguenta tratar. Então, pessoas que lançam esgoto de maneira inadequada, as ligações irregulares. Então, tem que analisar, Heraldo, todos esses pontos, tá? Importante aí para vocês do município. O Gentil, de Luiz Eduardo Magalhães, ele diz o seguinte: uma área em que o alagamento invade residências na época das chuvas é considerada parte do planejamento urbano? Sim, Gentil, faz parte da drenagem urbana, né? Que quando chove, então toda essa água tem que ser captada, tem-se projetos, né, hidrossanitários que fazem essa captação e lançam esses, né, esgoto pluvial, que a gente chama, nos rios. Então, por isso que é importante que, além de um projeto bem elaborado, que a população contribua. Por que a gente encontra muitas vezes, né, bueiros entupidos, essa situação? Então, a população também é fundamental nessa parte do planejamento urbano. De encontro, né, com o que a professora acabou de dizer, o Wilton, né, de Maringá, olha o comentário dele que interessante, né? Ele diz que não adianta os municípios terem planejamento urbano com infraestrutura se a população não tiver consciência e colaborar com a limpeza pública. A maior parte das enchentes ocorrem pelo excesso de lixo jogado nas vias públicas. O Wilton complementou minha resposta. Parabéns, Wilton. Obrigada. A Maria Inês, de Tramandaí, ela diz assim: professora, é importante que todas as cidades tenham coleta de lixo reciclado, mesmo que essas cidades sejam de pequeno porte. Concorda? Concordo. Poderia haver um consórcio, uma coparticipação, né, das pessoas. Acho que é importante porque se pequenos municípios também começarem a dar o exemplo, né, isso pode
disseminando para municípios maiores, para regiões e que isso se torne uma prática mais global. A Maristela de Imbituva, ela diz assim: professora, por curiosidade, qual foi a primeira cidade planejada sustentável no Brasil? Cidades planejadas, né, nós temos Maringá, Goiânia, Belo Horizonte, Brasília, que seguiram aquela teoria, né, do Ebenezer que nós comentamos da Cidade Jardim. No entanto, essa pergunta deixa a gente um pouco apertado, né? Toda sustentável ainda está sendo planejada, né, no Ceará, que vai ser essa cidade. O conceito de cidade sustentável, além da parte econômica, social, ambiental, ela envolve o conceito de cidades inteligentes. Então tem que ter uma tecnologia, né, toda essa utilização. Então ainda é algo que está sendo elaborado, não temos no momento. O Marino, ele faz um comentário legal, né, do Japão, né, diz que o cidadão japonês, né, consciente, responsável por não descartar o lixo em qualquer lugar, muito menos nas ruas, que não tem lixeira nas ruas do Japão, que o lixo é levado do bolso para casa e descartado corretamente, e que é um exemplo de educação e cidadania, que é diferente do Brasil, né, que o pessoal joga o lixo no chão, e isso pode se ver nos eventos, né, que ao terminar fica idêntico ao lixão. E aí diz que os japoneses demonstraram nas Olimpíadas aqui no Brasil, né, essa educação e consciência dele, deixando os estádios mais limpos do que quando eles chegaram. Parabéns a eles, né, e que a gente consiga chegar nesse patamar. Vamos ver como vai ser na Rússia, né, o comportamento da pessoal lá, né? O Maurício, de São Bento do Sul, ele faz uma pergunta, né? Existe um modelo no Brasil de coleta de reciclados que funciona bem? Então, para esse funcionar bem, né, Maurício, tem vários aspectos que a gente pode analisar. Então, funciona bem a parte cooperativa, mas funcionar bem, ele tem que começar a pessoa que gerou, né, reduzir esse volume, separar, ter uma equipe de catadores, né, para estar trabalhando em forma de cooperativa, ter uma disposição final correta, né? Alguns exemplos, assim, tem práticas positivas, mas se não houver um trabalho de educação ambiental constante, então isso acaba se perdendo, tá? Então, existem alguns modelos, posso mandar artigos para vocês quanto a isso, tá? O Márcio, de Marabá, no Pará, fala assim: professora, no Pará temos diversas cidades que ainda não têm um destino correto para o lixo em geral, e nossa cidade não é diferente. Para se ter uma ideia, o nosso lixo é jogado a céu aberto. Até quando essa situação vai continuar dessa forma? Márcio, então já era para ter terminado, né, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos, como nós comentamos com vocês, foi publicado em 2010, 2 de agosto de 2014 não mudou muita coisa, então 2 de agosto de 2018 é o prazo que se encerra para que os lixões, né, sejam desativados no Brasil. Então a prática de disposição final deve ser o aterro sanitário. Só que, né, já fazendo pesquisas nessa área, já percebo que dificilmente nós vamos atender essa situação. Então, até quando vontade da população, vontade política, investimentos nessa área ainda estiverem um pouco a desejar, tá? Verdade. O a Patrícia de Francisco Beltrão, ela comenta que infelizmente o interesse político se sobrepõe ao interesse social. Certinho, Patrícia. A Cíntia do Rio, ela diz que essas licenças concedidas são tão complicadas porque muitas vezes envolvem questões políticas e financeiras. Sim, a questão do licenciamento tem muitos gastos que a pessoa tem que ter, com estudos, com monitoramento, com projetos, né? É bem complexo mesmo. A Janaína diz que a fiscalização é tudo e é o que falta em todas as áreas. Isso, faltam profissionais qualificados para fiscalização também, Janaína. Muito bom. Janaína de Balneário. O Natan, ele diz que tudo é parte de um capitalismo, né? Que a coleta seletiva é muito cara e que Machu Picchu morreu, ao que tudo indica, por excesso de população e falta de água, que é muito pouca devido à altitude. A coleta realmente seletiva, ela é muito cara, então por isso que todos têm que ter ciência do seu papel para que realmente ela funcione. É verdade. O Homero faz uma questão, né? Ele
Ele faz uma pergunta assim, ele é de Balneário também, o pessoal de Balneário participa muito das aulas. As construtoras são sem dúvida uma das maiores consumidoras de água potável para realizar as edificações e de energia elétrica. A utilização de energias renováveis e maior investimento nesse setor seria uma medida eficaz para a solução desse problema? Só fazendo um parênteses na pergunta do Márcio, né? Do Homero, né? Então, Homero, quem consome mais água antes das construtoras ainda é a agricultura. Então, é na agricultura que nós temos o maior desperdício de água, né? Cerca de, se nós pegarmos, né, em percentual, a questão da água potável, então 70% agricultura, 20% indústria e 10% consumo, né, das nossas residências. E realmente pensar em novas utilizações de água e novas fontes energéticas é o caminho para a construção sustentável, sim. Aqui no nosso campus nós temos um prédio todo sustentável, é bem interessante, e os empreendedores dessa área investem nesse momento, mas vão colher resultados futuros com certeza. Verdade, professor. O Márcio, ainda de Marabá, diz assim: o problema é que os órgãos responsáveis por essas políticas burocratizam muito para que se possa ter uma simples licença. No meu ver, a politicagem é o principal responsável por essas situações. Infelizmente, pagamos por um sistema sujo. Pois é, Márcio, parabéns pelo seu comentário, né? Então, a lei deve ser cumprida para todos, né? Isso que seria importante quanto às questões de licenciamento. Não é porque uma empresa conhece uma pessoa que pode ter um benefício, né? Empresas listadas no anexo 2 da resolução 237 de 97 do CONAMA, lista as atividades, mas é importante que vocês consultem no estado de vocês, né? Então, é muitas vezes nessa hora que a empresa fica presa a essas questões políticas, né? Parabéns pelo seu comentário, Márcio. A Cíntia faz uma pergunta, né, do Rio de Janeiro. Aqui perto de casa tinha um posto de gasolina. Sim. E agora vai construir um prédio residencial. A professora concorda que tem que fazer uma despoluição do terreno? Então, Cíntia, é importante você fazer um diagnóstico da área. Se esse posto desativado, né, eles cuidaram de impermeabilizar o solo, utilizar geomembrana, né, fazer monitoramento no lençol freático, estiver tudo de acordo com a legislação, não necessariamente, mas se houver, né, realmente comprovada uma contaminação, é importante remediar essa área para que depois ela possa ser utilizada, né, por esse condomínio. Porque senão a pessoa que comprou essa área vai fazer o condomínio. Se tiver poluição, ela vai herdar esse passivo ambiental que nós comentamos na primeira aula. Sim. O Jorge Luiz de Bagé, Rio Grande do Sul, ele faz um comentário bem interessante. Ele diz assim: vejam bem, a lei na maioria das vezes elas estão erradas. Por exemplo, se eu tenho uma nascente em meu terreno e preciso utilizá-la, eu de má fé aterro e depois eu pago uma multa e não sou obrigado a abrir a nascente que eu aterrei. Nossa, que difícil esse comentário, né? Vamos falar que isso não ocorre no Brasil, né? Gente, esse tipo de situação, a pessoa tem que ter a ciência que ela, ao destruir uma nascente, ela pode destruir todo o comprometimento hídrico de um rio. E o ideal é que essas multas realmente, né, funcionem e tenha uma punição mais severa por parte de quem fiscaliza, né? A gente volta para aquela questão que vocês colocaram anteriormente: falta fiscalização, faltam profissionais qualificados, né, para poder agir nesse tipo de situação. A legislação brasileira é uma das mais avançadas no mundo no que diz respeito à questão ambiental. No entanto, seu cumprimento, né, está deixando um pouco a desejar, né? Acho que é o ponto que o pessoal aí colocou. O Adelmo Bicalho, de Porto Velho, ele diz assim: na questão de lixos eletrônicos, de quem é a responsabilidade de recolhimento dos mesmos, empresas ou órgãos públicos? Lixos eletrônicos, né, então depende quem gerou, né? Normalmente o lixo eletrônico a gente está devolvendo para a empresa, então é logística reversa. Mas pode haver parcerias também com órgãos públicos, não tem problema.
Dois últimos comentários da nossa aula 1, né? O Márcio, novamente, ele diz assim: não vamos mesmo atingir essa meta. Nenhum município quer problema do outro. Consórcio nunca vai funcionar. Ou se começa uma educação toda voltada para essa demanda tão importante, ou daqui a alguns anos não teremos mais onde depositar nosso lixo. Acredito que as novas gerações terão que ser educadas de forma diferente da nossa, quando se trata de lixo. Parabéns, Márcio. Vamos aguardar as futuras gerações. Então nós temos que plantar isso na cabeça deles, né? Verdade, professora. E para fechar, a Sônia Regina de Gaspar, Santa Catarina, ela diz o seguinte: acho que nas escolas deveria ser obrigatório uma matéria, desde as séries iniciais, sobre os cuidados com o meio ambiente e principalmente sobre a reciclagem. Muito importante, Sônia. Já temos legislações, né, que fala da prática de educação ambiental nas escolas. Então, cabe a nós fiscalizarmos como essas empresas estão trabalhando a educação ambiental formal, tá? Gente, quero parabenizar a todos que participaram na aula ao vivo, que nós conseguimos responder as perguntas lá, essas perguntas aqui também. Então, trata-se de uma turma muito crítica e é isso que o mercado está buscando, profissionais com diferencial qualificados, ok? Qualquer dúvida, eu e a professora Kelly estamos à disposição. Um grande abraço, até mais. Até mais, gente. Se inscreva no nosso canal e dê o seu joinha, tá? Olá, queridos alunos. Estamos aqui para responder para vocês, né? Quero começar de novo.